Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Olha só, no vídeo passado nós vimos o governo constitucional de Vargas. Terminamos falando sobre as eleições de 1938, do qual Vargas estava planejando algo para então permanecer no poder. O que ele estava planejando? O que ele realmente queria com essas eleições de 1938? As próximas eleições já estavam marcadas. Vargas não estava nem um pouco disposto a deixar o poder. Ele queria permanecer. Ele já estava planejando algo. Havia um temor de que novos levantes comunistas ameaçassem o Brasil. Em 1975 teve a intentona comunista. Vargas enfrenta esses comunistas em 1975, combate eles, prendem, fica aquele alvoroço todo no Brasil. Então o que acontece? Nessas eleições de 1938 foi lançado 3 candidatos a presidentes. Armando Salles, representante das oligarquias cafieiras de São Paulo, Plínio Salgado, líder dos integralistas da AIB, José Américo, candidato que era apoiado pela maioria dos governadores. Getúlio Vargas não apoiou ninguém. Getúlio Vargas ficou caladinho, silêncio, fechou a boca, meu irmão. Durante toda a campanha política, Vargas não se manifesta de maneira alguma, não promove nenhum candidato e nem apoia ninguém, velho. Então, na verdade, ele preparava um plano. Ele preparava um golpe de Estado nele mesmo, um alto golpe, para assegurar sua permanência no poder. O bicho era maluco, velho. Era doido por poder. O Getúlio Vargas, ele tinha essa mania, ele tinha essa loucura de buscar cada vez mais poder. E o pretexto veio por uma invenção de um suposto plano de um novo levante comunista, de uma nova revolução comunista em setembro de 1937, um ano antes das eleições. Era um documento forjado que se tornou conhecido como Plano Cohen, pois trazia a assinatura desse Cohen, que era um comunista judeu, já para estigmatizar ainda mais a figura do judeu. E Vargas, ele era extremamente nacionalista. E aí ele inventa essa assinatura desse Cohen. Naquela carta manifesto que foi inventada, forjada, mostrava que eles queriam tomar o poder, uma nova revolta, uma nova revolução. E com o apoio da União Soviética, às vésperas das eleições de 1938. O plano foi divulgado em todos os principais jornais, em toda a imprensa, e como consequência, o Congresso aprovou o decreto de estado de guerra, estado de sítio, apoiado pelas forças armadas, por intelectuais e até mesmo pelos integralistas, justamente por causa dessa ameaça que foi inventada, porque nunca houve essa ameaça comunista. E depois que houve essa intentona comunista, eles foram desmantelados. Não existia mais comunista com uma força tão expressiva para então proclamarem um golpe. A própria intentona comunista foi um exemplo disso, de que eles não tinham força suficiente, força política, força armada para então proclamarem um golpe. O que acontece? Vargas proclama um alto golpe, um golpe de Estado em 10 de novembro de 1937, que ali ele proclama o Estado Novo, período da ditadura de Vargas. A partir desse dia de 10 de novembro de 1937, instaura-se o Estado Novo. Vargas, no Estado Novo, suspendeu a sua própria Constituição, a Constituição que legitimava o seu governo, e aboliu os partidos políticos, todos os partidos políticos, iniciando uma ditadura que vai durar até 1945. Então, meu irmão, o negócio vai pegar fogo. Os integralistas que haviam apoiado o golpe de Estado tiveram uma notícia desagradável de ver o seu partido se tornar ilegal. Alguns integralistas atacaram então o Palácio da Guanabara, a casa do presidente, mas logo foram derrotados. Eles não tinham força suficiente contra o chefe de Estado, contra um chefe de Estado que está controlando um país que está em guerra. Ele aproveitou esses incidentes ainda mais para se permanecer no poder. O bicho era maquiavélico, estrategista. Então ele aproveita esses incidentes para mandar prender os seus adversários, seus opositores, para não ficar ninguém na sua cola. Mas Vargas não permanece no poder usando somente a violência. Foi violento o período? Foi. Teve tortura? Teve muita perseguição? Teve muita gente exilada? Teve também. Mas Vargas não permanece no poder de 37 a 45 somente por causa da violência.
Ele adotou uma série de políticas públicas nas áreas do trabalho, na área da educação, da saúde, da propaganda. Isso, meu irmão, fez com que seu governo ficasse cada vez mais solidificado. Quais eram as características do Estado Novo? O golpe instaura no Brasil um regime ditatorial e personalista. Se liga nesse nome personalista. Lá na Alemanha, os nazistas governavam com uma ditadura do partido. Na União Soviética, era uma ditadura do partido. Aqui no Brasil, a ditadura de Vargas não foi uma ditadura do partido. Foi uma ditadura de Vargas. Foi uma ditadura pessoal. Ele é a personificação dessa ditadura, que contou com o apoio da burocracia civil, militar e da burguesia industrial. Getúlio Vargas investe no desenvolvimento da indústria. Justamente por causa desse desenvolvimento na indústria, os burgueses da indústria começam a apoiar Getúlio Vargas, reforçando a importância de se preparar uma mão de obra qualificada, que fica claro com a criação do SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, a criação do Conselho Nacional do Petróleo, investimentos no setor militar com compra de armas, criação do DASP, Departamento de Administração do Serviço Público. Então veja só que ele começa a aparar todo o Estado brasileiro, a formar o Estado brasileiro, a dar corpo a esse Estado. Ele não é um ditador por ser ditador, ele não é um ditador violento somente por usar a violência. Ele usava a violência, sim, ele perseguia seus opositores, sim, mas ele estava ali, nacionalizando o Brasil, crescendo, fazendo com que o Brasil crescesse. Por isso que é uma figura polêmica, é uma figura difícil de se entender. A política econômica financeira de Vargas era a seguinte: a política de incentivo de substituição de importações, a nacionalização dos bancos, empresas e seguros, a criação do CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, o Código de Minas, que proibia a participação de estrangeiros na mineração e siderurgia, a descoberta do petróleo na Bahia em 1939, tudo isso fazia parte da política econômico-financeira de Getúlio Vargas. O Estado Novo, ele propõe uma política que a gente vai chamar essa política de trabalhismo. Seu objetivo era formar trabalhadores produtivos e ordeiros. Vargas garantiu o direito dos trabalhadores, ele não deu de graça o direito aos trabalhadores. Os trabalhadores lutaram, foram nas ruas. Em 1917, é claro, o movimento operário e tal, mas ele garante esses direitos trabalhistas justamente para manter os trabalhadores ordeiros, para que não haja greves. Ele usava isso como propaganda para despertar no trabalhador um sentimento de gratidão ao Getúlio Vargas. Em 1943, ele reuniu todas as leis trabalhistas que já tinha na Constituição de 1934, como salário mínimo, férias remuneradas, limitação nas horas de trabalho, segurança no trabalho, carteira de trabalho, justiça do trabalho. Tudo isso ele reuniu em um único documento, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que até hoje ela é vigente no Brasil, até hoje ela é usada, e divulgou amplamente esse benefício. A propaganda do governo era feita pelo DIP, o Departamento de Imprensa Propaganda, e buscava identificar Vargas ao povo brasileiro. O DIP era inspirado pelas propagandas fascistas, produzindo programas de rádio, fazendo com que ele estivesse muito mais próximo das famílias. As famílias brasileiras, chegando 5 horas, 6 horas da tarde, se reuniam ao redor do rádio para ouvir a voz de Getúlio Vargas, para ouvir o que Getúlio Vargas vai dizer à sua família. Então documentários cinematográficos também eram feitos, cartazes, folhetos, cartilhas, que mostravam o presidente cumprimentando o povo, cumprimentando criancinhas, dando esmolas, exaltando o trabalho e a pátria brasileira, no caso a bandeira do Brasil. Porém, ele também exercia uma severa censura aos jornais, às rádios, ao cinema, às manifestações culturais, caçava os registros dos jornais que criticavam o governo de Vargas. O rádio era o mais usado por Vargas, por ele fazer a sua voz chegar à casa do trabalhador, que
Com sua família, ele esperava a hora do Brasil para ouvi-lo. Vargas utilizava o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, para se promover ainda mais. No ambiente das músicas, nós temos a censura pesada também nas músicas. O samba era um estilo musical que estava em ascensão nesse período dos anos 30. O Wilson Batista foi censurado por cantar uma música chamada Lenço no Pescoço. Olha só o que é que essa música diz. Meu chapéu do lado, tamanca arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Essa música, ela é um incentivo à vadiagem. Ela é um incentivo à vagabundagem. Né? Você percebe que ele está se orgulhando de ser tão vadio. Eu tenho orgulho de ser tão vadio. Eu tenho orgulho de ser vagabundo, de andar por aí, dançar meu samba e por aí vai. De ter essa malemolência e tudo mais. O que acontece? É censurado. Vargas vai lá e censura o cara, bicho. O Wilson Batista. E aí, meu irmão, ou ele sai do ramo da música, porque não tem como ele mais cantar as músicas que ele produzia, as músicas com essas letras, ou ele muda o conteúdo das letras. O que acontece? Ele muda o conteúdo das letras, então ele começa a cantar músicas com que o Getúlio Vargas concorda. Olha só o que ele canta com o Bonde São Januário. É uma música chamada O Bonde São Januário, de Wilson Batista. Se liga. Quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Ele muda totalmente o conteúdo das suas músicas. Antes exaltava a vadiagem. Agora ele está exaltando o quê? O trabalho. Olha só, ele mudou todo o conteúdo para permanecer no ramo da música. Nesse período de 1937 a 1945, 1945 é o final da Segunda Guerra Mundial. E aí vocês podem me perguntar, professor, e o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial? Sim, participa da Segunda Guerra Mundial com Vargas no poder. Os Estados Unidos pressionou o Brasil para que entrasse junto aos aliados, devido ao empréstimo para a construção da usina de Volta Redonda. Ele envia a galera lá para a Itália e eles começam a combater lá. É até engraçado a história do Brasil participar da Segunda Guerra Mundial, porque muita gente percebia o seguinte: Getúlio Vargas ele era muito próximo ao governo ditatorial dos nazistas. E ninguém sabia de fato se Getúlio Vargas entraria ao lado da Alemanha ou dos Estados Unidos. Até quando os Estados Unidos pressiona, e aí ele não tem o que fazer, entrou ao lado dos aliados. Muita gente dizia que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. O que acontece? Quando ele entra na guerra, a FEB, que era a Força Expedicionária Brasileira, faz um brasão colocando uma cobra fumando. E eles vão lutar na guerra com esse brasão, a cobra fumando. É mais fácil a cobra fumar do que ele participar da guerra. E eles participam. O que acontece? Voltam da guerra vitoriosos, os aliados ganham a guerra, né? Ainda bem, eles venceram a guerra. E com essa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, eles estavam combatendo ditaduras fascistas. E houve um aumento das críticas ao governo de Vargas, porque era praticamente um governo fascista também. Era uma ditadura fascista aqui no Brasil. Muitos estudiosos veem a semelhança do fascismo no governo do Estado Novo aqui no Brasil com Getúlio Vargas. Muitos políticos, muitos estudantes universitários passaram a dizer que era necessário combater a ditadura interna. Não só a ditadura externa, mas a ditadura interna. E aí, em outubro de 1943, os políticos de Minas Gerais lançaram o Manifesto dos Mineiros, exigindo a democratização do país, exigindo novas eleições para presidente. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, começa a sair em passeata contra o governo de Getúlio Vargas, percebendo que a oposição ao seu governo estava aumentando cada vez mais. Ele mesmo decidiu então abrir espaço à democracia, um processo de democratização no país. E aí, em 1945, anistiou todos os presos políticos, ou seja, perdoou todos os presos políticos, liberou em atividade os partidos políticos que antes estavam ilegais e marcou eleições presidenciais para dezembro de 1945. Mas, porém, entretanto e todavia, se liga, Getúlio Vargas fazia um jogo duplo. Qual era o jogo de Getúlio Vargas? Ao mesmo tempo que ele apoiava a candidatura de seu candidato preferido, que era o Eurico Gaspar Dutra, o general Eurico Gaspar Dutra, incentivava um movimento popular
chamado queremismo. Por que queremismo? Se liga, a galera ia pra rua, principalmente os trabalhadores, operários, e aos gritos diziam: queremos Getúlio Vargas. Pedia que ele continuasse no poder. E aí, meu irmão, ele manda uma frase que deixa todos os políticos assustados, porque ele diz o seguinte: o meu candidato é Eurico, mas se eu tiver a oportunidade, eu mudo uma letra e eu digo: eu fico. Assustados com o tamanho da sua popularidade, porque era o povo que estava apoiando que ele ficasse, que ele permanecesse no poder, os opositores militares e civis se uniram para derrubá-lo. Ou você sai do governo ou a gente bota você para correr, doido. Em 29 de outubro de 1945, tropas lideradas pelo general Góes Monteiro forçaram Vargas a renunciar. Era o fim, então, do Estado Novo e início de uma democratização do país de 1945 até 1964. Nesse período do Brasil nós vamos ver uma experiência democrática no Brasil. Qualquer dúvida é só fazer um comentário, fazer uma pergunta que eu respondo e estamos juntos, beleza? Até a próxima, então fiquem na paz. Valeu!